Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é a atualização de Rakan com Randê. Nas últimas leituras que a gente vem fazendo deles no canal, a gente via vários indícios, vários alertas, vários aconselhamentos dos oráculos em relação ao relacionamento de ambos. O relacionamento vinha com grande desgaste. A última leitura a gente via um afastamento emocional significativo. E os oráculos, eles deixaram bem claro que a postura de ambos dentro do relacionamento precisaria mudar se quisessem salvar aquele relacionamento, né? E recentemente, né, algumas semanas, a gente viu aí indícios de um término, né? Do relacionamento. Então, é aquilo, os oráculos eles vão mostrando o caminho, vão explicando o porquê que aquilo está acontecendo, mas cabe cada um usar o livre-arbítrio aí e usar das informações para reverter o cenário da melhor maneira possível. Então, hoje vai ter a atualização da leitura, a gente vai entender aqui ou tentar entender, né, a gente vai perguntar para os oráculos o motivo do término e como cada um tá depois do término, né, como tá a energia de cada um individualmente aí em relação ao outro. Então, basicamente, serão 3 perguntas, né, que é o motivo do término e depois como é que tá a Randê e como é que tá o Rakan, tá bom? Então vamos ver aqui qual foi o motivo do término da Randê com o Rakan. Bem, pessoal, o que que a mesa aqui mostra, sobre o término? Aqui a mesa ela vem pontuar firmemente a última leitura que a gente fez. Aqui tem insatisfação, aqui tem frustração, né, aqui ó, 5 de copas, já abrindo a leitura da nossa mesa, vem falar de frustração, de você estar insatisfeito com alguma coisa na relação, alguma coisa na atitude do seu parceiro. Aqui vem falar que você não está se sentindo confortável no cenário daquele relacionamento. 3 de copas vem falar de 2 coisas, ou de, convivências ali um pouco vazias, talvez, né, então tipo, eh socializações, né, tipo, eu vou viajar, vou para uma festa, vou para um evento ali familiar, vou sair para algum lugar ali e aquele ambiente ali não me preenche. Por que que eu falo isso? Porque a gente tem um louco na leitura, e o louco vem falar um pouco sobre superficialidade, sobre você ali tá vendo só a casca, a aparência, o que está ali na superfície, né, não vai ali muito em águas profundas para examinar de fato como aquela pessoa está se sentindo naquele ambiente, quais são as pessoas que estão se conectando, né, qual a conexão que está tendo ali com aquelas pessoas ou com aquele ambiente. E a segunda coisa que o 3 de copas vem falar também é sobre interferência externa, né, sobre o quanto a convivência, pode interferir, dentro do teu relacionamento. Então amigos, familiares, pessoas próximas ali, que ficam, né, interferindo de um modo com que não agrega
valor dentro do relacionamento, pelo contrário, só atrapalha, né. E aqui a gente tem a rainha de paus, né, que vem falar sobre essa protagonista, né, essa pessoa aqui, que foi a pessoa que mais, se sentiu, digamos, debilitada, dentro desse cenário. A rainha de paus geralmente sai representando a Randê, não é uma regra, mas na maioria das leituras que eu tiro, eh, sobre ela, o arquétipo da rainha de paus representa a Randê. Então vem falar aqui muito sobre a energia dela, né, a insatisfação dela, no relacionamento. Então aqui vem muito contando a parte dela, nesse término. E o louco, né, que também está aqui fazendo parte da leitura, vem falar justamente da imaturidade do relacionamento, do não conseguir conversar, do não saber conversar, da falta de maturidade emocional, e todos esses pontos a gente já vem falando em várias leituras que a gente tirou para eles, né. Era uma leitura atrás da outra, sempre pontualizando isso. Eu já cheguei até a falar para vocês aqui no canal que eram questões repetitivas que saíam na leitura deles, mas que estavam sendo saídas porque não foram resolvidas, né. Enquanto você não resolve um problema, o problema continua ali escancarado na tua frente até que você resolva. Então a gente ia fazendo leitura para eles e atualizando, mas as informações permaneciam as mesmas, né. E aqui, quando a gente pergunta sobre o término, aqui a principal questão é frustração e decepção, né, insatisfação com muitas coisas, né, muitas questões pontuais que juntando, né, dá realmente um peso ali significativo para que o relacionamento desande e que venha chegar, assim, ao término. Agora a gente vai fazer, a pergunta da energia dela, né, como é que ela tá no momento, após o término, como é que ela tá se sentindo. Vamos lá. Como é que a Randê está se sentindo após o término? Bem, aqui tá uma energia bem compreensível e, razoável, né, sobre um pós-término. Então na primeira linha a gente tem a energia individual da Randê, então como é que ela tá de fato individualmente, atualmente, após o término. A gente tem um Ás de ouros e a Rainha de ouros. Vem me falar muito de recomeço, né, um recomeço mais firme, mais centrado, mais cauteloso, um recomeço mais devagar, né, sem pressa, principalmente, onde talvez ela esteja focando muito mais na carreira dela, no trabalho dela, na vida pessoal dela, na vida mais íntima, né, para se restabelecer, para mudar os ares, esfriar a cabeça, né. Então é um momento de recomeço, um recomeço com mais segurança, com mais estabilidade e de uma forma mais lenta, sem pressa. Na segunda linha, é como a energia dela tá diretamente vinculada com o Rakan, né, que que é o que foi o parceiro dela nesse relacionamento. A gente tem aqui, uma necessidade de cura, né, então ela vem de um relacionamento
que desgastou muito ela, principalmente emocionalmente. Novamente, a gente já viu isso nas outras leituras. Quem não viu, tem a playlist Celebridades aqui no canal, então é só procurar que lá vai ter todas as leituras que eu já fiz da Randê com o Rakan. É só procurar e assistir. Então, aqui vem me falar, né, desse desgaste pós-término, um desgaste que mexe muito com o mental. Então, ela tá desgastada mentalmente. E aí a gente tem a carta da estrela que vem falar dessa necessidade de cura, né, de você processar o pós-término, né, tentando aí olhar mais para dentro de si, olhar para sua criança interior, olhar para suas necessidades básicas ali, olhar para aquilo que talvez você negligenciou dentro, de você mesma por conta do relacionamento, por conta das interferências externas, né, que afetava ali o relacionamento e consequentemente afetava você como indivíduo. Então esse processo de preciso me afastar para me curar. É um processo lento, é um processo devagar, a energia dela individual fala sobre isso, que ela agora está num processo mais lento e provavelmente ela vai tentar, encontrar a cura em questões mais profissionais ou questões mais íntimas e familiares, né, onde a energia do naipe de ouros predomina, que é aquela energia onde você consegue um alicerce, onde você consegue ali um chão que possa te dar segurança, que possa te dar estabilidade, né, então ela vai atrás, de situações, de pessoas, de cenários que possam trazer essa estabilidade e essa sensação de segurança, de tranquilidade, para que assim ela possa se conectar com essa energia da estrela, que é esse processo de cura pós-término de relacionamento afetivo. Agora a gente vai perguntar sobre ele. Como é que o Rakan está pós-término? Bem, pessoal, aqui também tem algo ali um pouquinho parecido, né, aqui individualmente na primeira linha, a gente já tem a carta da estrela novamente, né, aparece aqui, só que para o lado dele, onde fala que ele está tentando de uma forma dinâmica e versátil, da forma que ele entende aí, também se conectar, né, com a cura interior dele, onde ele possa aí, passar por esse processo de término. A carta do mago vem falar que todo mundo, né, tem as ferramentas necessárias para conseguir transformar, o seu próprio mundo, né. O mago vem falar que você é o seu próprio co-criador. Então é você que estabelece as regras, os limites, a dinâmica, é você que colore o seu mundo da forma que você bem entende, né. Então se você está ali triste, cabisbaixo, é porque você está usando das ferramentas que a vida te proporciona de uma forma mais negativa.
Mas você, por exemplo, tem ferramentas para colorir o seu mundo, para ver a beleza, para ver a diversidade, para ver o brilho, o amor, para ver o início de cada jornada, né? E aprender com as finalizações de cada ciclo. Então, o mago vem falar que você é seu próprio co-criador, né? Você que estabelece as regras da tua vida e que você tem todas as ferramentas para se autocurar, para conseguir olhar para aquele término, para conseguir olhar para aquela relação que você construiu e ver ali coisas boas e coisas ruins. E quando você encontra as coisas ruins, você entender onde você errou para que você não erre mais, né? E aí você possa crescer como um ser humano, tendo a sua melhor versão de si dali para frente, né? Então, o Rakan está nesse momento de reajuste, de tentar entender quais são as ferramentas que ele tem disponível ali diante a vida e como é que ele transforma esse mundo interno dele após o término com a Randê. A energia dele vinculada diretamente com a Randê, é engraçado que aqui eu sinto muito uma energia de saudade da parte dele, uma energia de melancolia. E isso me surpreende um pouco, porque vendo o estereótipo, né, que as pessoas falam do Rakan, né, e que a gente vê até mesmo a mídia ali mostrando a imagem dele, a gente consegue ter um vislumbre de que ele é uma pessoa ali muito desprendida da vida, né? A pessoa ali que talvez em um término, numa relação, não vá sofrer muito, né? Vai dizer bem assim, amanhã é um novo dia, né? Amanhã as coisas vão estar diferentes, amanhã eu vou estar melhor, né? A vida é muito curta para sofrer, então vamos nos reerguer, vamos viajar, vamos conhecer pessoas e vamos aprender com a vida. Ele tem ali um pouco dessa energia, né? Onde a gente consegue olhar ali talvez uma pessoa um pouco mais desprendida. Então, quando eu vi aqui essas duas cartas aqui, que é a energia dele vinculada com a Rand, dá uma diferença, né? Dá um oposto dessa imagem, porque aqui vem me falar de uma melancolia, de uma saudade do relacionamento. Então, é como se falasse assim: mesmo que o relacionamento não tivesse bom, mesmo que o relacionamento fosse problemático de vários aspectos, mesmo que todas as leituras que a gente tenha feito falava da necessidade de mudar, na necessidade de conversar, na necessidade de parar de errar, né, nas mesmas coisas. Apesar de tudo isso, de todos esses alertas negativos dentro da relação dele, é como se ele olhasse para essa relação e falasse bem assim: ela foi importante para mim. Apesar de todos os problemas, eu ainda via beleza, eu ainda sentia coisas boas dentro dessa relação e ela é importante para mim, né? Então, quando a gente vem falar aqui do Seis de Copas, a gente vem falar de memória afetiva, de boas memórias, de bons sentimentos, né? E em alguma das leituras que a gente fez para eles, eu lembro que em algum momento da leitura foi mencionado pelas cartas que ele, apesar de saber ali que o relacionamento tinha pontos de insatisfação pela perspectiva da Randê, ele não estava talvez levando ali tão a sério que aqueles problemas iam ser problemas grandes o suficientes para desandar o relacionamento. Então é como se ele soubesse ali, de alguma maneira, que o relacionamento tinha pontos de insatisfação,
tinha questões ali que não estava agradando muito, o andar da carruagem do relacionamento, mas ele não levava aquilo ali tão a sério a ponto de falar: "Ai, não, isso daqui não vai ser o grande problema para o nosso relacionamento, né". Isso é uma coisinha ali muito pequena. Então é como se, talvez no inconsciente dele, por mais que o relacionamento tivesse cheio de furinhos ali, eh, ele não perderia aquele relacionamento ainda ia continuar durante um tempo, né, ainda ia sobreviver aos trancos e barrancos, né. Então aqui eu vejo da parte dele, ele ainda bem ligado emocionalmente com a energia da Randy, e aqui tem uma vontade de comunicação, tá, a gente tem um pajem de espadas aqui, é uma vontade de tentar entrar em contato, uma vontade de, articular alguma coisa, mas aqui, por enquanto, eu vejo mentalmente o desejo, né, a gente precisa do elemento ação, a gente precisa do elemento, vamos colocar ali, mão na massa, mas aqui tem um desejo significativo e possa de fato, em algum momento, acontecer desse desejo se tornar realidade e acontecer ali alguma, conversa, algum diálogo entre eles, mesmo que seja no off, né, porque não é porque tá aqui nas cartas que significa que vai, ser exposto, que todo mundo vai ficar sabendo desse tipo de comunicação, desse tipo de conversa, desse tipo de reaproximação. Mas aqui vem me falar desse desejo de tentar conversar, né, se reaproximar de alguma maneira, porque ainda tem ali uma saudade, uma nostalgia, memórias muito importantes e muito significativas para o Rakan, para o relacionamento que eles tiveram até então, né. Não lembro exatamente agora em números quanto tempo eles ficaram juntos, né, mas, o tempo que ficou foi o suficiente para despertar esse sentimento, para o Rakan. E isso daqui realmente é algo ali que eu não estava esperando, mas está aqui nas cartas, então estou repassando a informação aí para vocês que estão acompanhando a leitura. É isso que eu vejo, agora é esperar que as coisas aconteçam, respeitar aí o tempo individual de cada um, porque cada um, reage a um término, reagem aos sentimentos, de uma forma única e individual, então cada um tem o seu próprio tempo, e a gente precisa respeitar isso. Então agora é esperar para ver quais são as cenas dos próximos capítulos, e a gente vai acompanhando e atualizando de tempos em tempos, como eu sempre atualizo as leituras aqui no canal, não só deles, mas de todos os outros famosos que eu trago aqui para o canal e sempre vou atualizando, tanto os novos como os antigos. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa aqui nos comentários sugestões para mais leituras, eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Se você tem interesse em uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality, corre lá, clica, lá você vai ser direcionado para o meu site, lá tem todas as informações, preço, dinâmica da mesa, o que que eu faço, o que que eu não faço, tudo muito bem explicado no site, e qualquer dúvida você pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que tô lá conversando, vendo quais são as melhores ferramentas para te atender e tirando todas as dúvidas. Todas as leituras que eu trago aqui no canal estão na playlist Celebridades. Aqui no canal também tem outras playlists com outros assuntos referente a oráculos, ao plano espiritual, curiosidades, receitas mágicas. Então eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho para que vocês não percam nenhuma postagem minha e a maratonar. E se você quer ajudar o canal a crescer de outras maneiras, conheça aqui embaixo o Valeu Demais. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!